equipe da Cultura para a Integridade, nós queríamos homenagear você, né, pelo que você tem feito e pelo que você é para nós, pelo que você representa para nós, tá bom? Então, a gente queria, singelamente, te oferecer, né, te presentear. Está na hora. Rose, Crislene. Isso. O William e o Carlos. Sim? Você tem seu dedo nisso. Pelo menos você pegou na caneta para escrever. Então, não tem jeito. William. Faltou o César, mas ele sumiu. Para quem não entendeu o que está acontecendo, nós somos um projeto e nós resolvemos que a gente queria mudar o sistema de educação da nossa cidade, que é Santo André, ali no Grande ABC. Então, uma mensagem que a gente quer trazer para vocês: é possível, tá bom? Então, façam grupos na sua cidade, se mobilizem, trabalhem com voluntariado, escrevam projetos, escrevam propostas. Quando eu conheci a doutora Inês, ela me falou: Selma, escreva um projeto. E nós escrevemos um projeto. E nós estamos lutando. Então, lutem, plantem a semente, tragam mais pessoas para os nossos grupos, tá bom? E que Deus abençoe vocês. E eu queria pedir uma salva de palmas para a doutora Inês. Obrigada, obrigada. Vamos retomando aqui, porque o meu coração já está aqui apertado, né? Não vou dar conta, não vou dar conta, não vou dar conta. Tem muita coisa. E nós chegamos até aqui falando mais de problemas e da contextualização, da crise. Mas eu acho que tem esperança. Eu gosto, desde que eu escrevi o livro Educação para a Integridade, eu tenho geralmente assinado, né, na hora de autografar os livros, tem muito repetido, porque vai sempre assim, com esperança, com esperança. Às vezes, escrevo alguma coisa mais particular, assim, mas a esperança está pulsando aqui. Então, para mim, falar disso aqui, nesse momento, é muito importante. Só que se eu chegasse de manhã e dissesse a Educação para a Integridade tem esses fundamentos e essas estratégias de ensino e aprendizagem, talvez não tivesse, com certeza não teria a relevância que deve ter agora que nós ouvimos e entendemos toda essa contextualização histórica. Então, o livro tem esse material todo bem detalhado. Eu vou tocar em alguns pontos aqui e aprofundar mais especificamente em outros, porque não dá mesmo para aprofundar muitos. Ao pensar a educação para a integridade, uma das coisas que ficava na minha cabeça é assim, o que é isso? É uma abordagem educacional? É um método? O que é isso? Como eu tinha lido sobre pedagogia como sendo uma ciência da educação, que tem método, tem uma filosofia, tem ferramentas, né, o como ensinar, o para quem ensinar, o quem está habilitado para ensinar. Esses eram meus referenciais. E, em algum momento, passou pela minha cabeça que a educação para a integridade deveria ter 12 fundamentos. E 12 é um número interessante, né? Quais fundamentos que estão aqui? Aí eu colocava algumas coisas que me pareciam o que nós poderíamos chamar de ferramentas de ensino e aprendizagem. Não, isso não é fundamento, isso é uma estratégia. Ah, isso sim, isso é um fundamento. E nessa de tentar ver o que é instrumento, estratégia de ensino e aprendizagem, e o que é chão para a gente pisar, né, solo no qual nós vamos estabelecer estacas e edificar as colunas, e o que é coluna, o que é fundamento mesmo. Foi um tempo, né, de pensar, de escrever, de retornar, voltar atrás, e ficaram 11 fundamentos, na verdade. Eu tive muita dificuldade com o 12º, a ponto de dizer, tá, acho que eu vou ter que tirar um, porque 10 é melhor do que 11, né? Por que 11?
Por que 11 fundamentos? Eu quero 12, não acho o 12º. Mas o que eu tiro para deixar só 10? E depois eu conto para vocês como é que chegamos ao 12º. Mas ficou bem claro para mim que esses fundamentos eles não são ponto de chegada da educação, não são alvo da educação, eles são referenciais para educarmos de verdade com vistas à cultura da integridade. Primeiro, filosofia. Não vou conseguir falar mesmo detalhadamente de cada um deles, mas vou tentar passar rapidamente por alguns. A filosofia, nós precisamos entender que toda filosofia de educação é também uma filosofia de governo. Toda filosofia de educação pressupõe uma filosofia de governo. Quando vocês pensam num governo islâmico, vocês acham que é casual a forma de ensino lá, ou eles têm uma filosofia de ensino condizente com o que eles pensam em termos de governo? É casual, cada um educa como quiser? Não, eles têm as escolas, as madraças, as escolas que vão inculcar na cabeça da criança aquilo que eles querem que essa criança acredite em termos de governo, em termos de família, como é que funciona a família, como é que é o governo civil da nação, como é que tudo passa pela educação. Por que nós, no Brasil, nós, no mundo ocidental, no mundo cristão, achamos que a educação é só ciência, é científico lá, o método funciona, a criança aprende, a criança... Não, tem uma filosofia de educação por trás, já vimos um pouco disso. E a filosofia da cultura da integridade, ela está delineada no livro. O que é uma filosofia de educação e de governo? Em poucas palavras, a filosofia é a visão de homem, a visão de sociedade, a visão de criança, a visão de processo de ensino e aprendizagem, a visão de como é que a aprendizagem acontece, e nós levamos para os nossos contextos, em casa, na igreja, nas escolas cristãs, levamos uma filosofia que é uma visão de homem, de sociedade, de ensino e aprendizagem, que não tem nada a ver com aquilo que nós acreditamos em termos de integridade, em termos de inteireza, de um ser humano criado com um propósito elevado, um ser humano criado à imagem e semelhança do seu Criador, e não um ser humano que foi assim resultado do acaso, do nada, como nós vimos no começo. Mas nós estamos deixando as nossas crianças nas escolas sendo estudadas por uma filosofia de educação, que é uma filosofia de governo que planeja moldar as mentes para serem iguais, né? Então, a filosofia da educação para a integridade, a filosofia da cultura de integridade, vê o homem como a mais elevada das criaturas. No livro, vocês vão encontrar alguns trechos do Blaise Pascal. E uma das coisas que o Pascal diz está aí na capinha do bloquinho de vocês, né? Peguei um trechinho de um texto dele, que ele fala que o homem é esse ser que está entre dois mundos, o infinitamente grande, o infinitamente pequeno, e que só o ser humano, entre esses dois mundos, é o único ser capaz de questionar esses dois mundos, é o único ser capaz de interrogar o universo, interrogar os planetas e os astros, essa infinitude imensa, e é o único capaz de olhar uma lêndia. Acho que o que ele tinha em 1600 de menor observável era uma lêndia, né? Hoje, uma lêndia a gente ainda consegue ver a olho nu, com os telescópios e microscópios que nós temos hoje. Imagine que um mundo novo se descortinaria para o Pascal. Mas ele diz: o ser humano é o único capaz de se maravilhar com estas coisas, é o único que pode se curvar diante dessa imensidão do conhecimento. A criança é essa criança carente, dependente do adulto, do pai, da mãe, com necessidade de ter o seu olhar orientado. A Bíblia diz que a criança entregue a si mesma vem envergonhar os pais. Nós precisamos pensar na criança como esse ser que precisa ser ensinado, e alguns princípios nos vão ajudar a entender como transformar esta criança nesse ser adulto que se maravilha com o universo, que pesquisa, que descobre, que entende o seu lugar como mediador entre esses mundos, como alguém responsável por conhecer, produzir conhecimento, transmitir conhecimento.
A filosofia também fala de quem é responsável pela educação, a quem compete a educação. Então, tem a filosofia de educação que diz que é o governo que educa, e tem a filosofia clássica de educação que dizia que a família e a igreja é responsável. O segundo princípio, os princípios governamentais, e eu tenho uma série de 7 slides lá na frente para falar especificamente desses princípios governamentais. Vou pular aqui. Soberania das esferas. Encontrei esse fundamento lendo Abraham Kuyper, que ele fala das esferas de soberania. Acho que tem um slide também que, quando eu for falar do princípio de individualidade, eu retomo esferas de soberania. O indivíduo é uma esfera de soberania. Cada ser humano individualmente vai dar conta de si um dia ao Criador. Mas a família é outra esfera de soberania. Essa família deveria ter autoridade, responsabilidade por algumas questões, e isso está ligado ao princípio de autogoverno, que também falamos ao falar dos 7 princípios governamentais. Esferas de soberania, as artes é uma esfera de soberania, ciências, outra esfera de soberania, direito, outra esfera de soberania, família, medicina, são áreas que deveriam ter autonomia, soberania, as pessoas estudando, pesquisando com liberdade, e quando há uma invasão, né, uma esfera interferindo na outra, vem o Estado dizendo o que é que a família tem que fazer, o que é que a escola tem que fazer, o que é que a igreja tem que fazer, o que é que nas artes, o que é permitido nas artes, o que não é permitido. São esferas de soberania que estão sendo desrespeitadas. Nesse tópico sobre a soberania das esferas, citando Abraham Kuyper, é que eu introduzi a relevância do resgate do papel da mulher na educação dos filhos, dentro de casa. Não estou dizendo que a mulher não pode trabalhar, não é isso, mas é lá que eu trouxe o texto do Engels, falando do vamos liberar a mulher, né? Vamos liberar a mulher, vamos liberar para ter a criança sob nosso controle. Essa interferência do Estado desrespeita alguns dos 7 princípios governamentais. Então, quando estiver falando de princípios governamentais, lembrem também desse fundamento que é a soberania das esferas. 4º fundamento, professor-autor. Essa expressão professor-autor surgiu quando eu estava lendo o Didascalion, do Hugo de São Victor, que eu disse que escreveu em 1127, e ele dizia que todo professor deveria ser um filósofo, no sentido antigo da palavra, que diz que o filósofo é o amante da sabedoria. Não é o que sabe tudo, não é o que conhece tudo, mas filósofo, filosofia, sofia, amor à sabedoria, né? Filosofia é sabedoria, filo vem de filéu, de uma forma de amor. Filosofia, amor à sabedoria. Todo professor deve ser um amante da sabedoria, deve buscar o conhecimento apaixonadamente. E eu coloquei professor filósofo. Todo professor deveria ser um filósofo, mas, lendo o próprio Hugo de São Victor, ele diz que o professor filósofo acrescenta, ele aumenta o conhecimento, ele traz algo novo. Ele é autor das suas aulas, ele é autor dos seus escritos, ele não repete, e eu entendi que professor autor era mais adequado do que professor filósofo. Nós estamos muito longe disso já há décadas, os professores sendo marionetes, os professores, principalmente nas primeiras séries, né? Lá na educação infantil, 1º, 2º, 3º, 5º ano, acho que até a faculdade agora tem sido muito assim, mas nas séries iniciais o professor recebe a apostila, que tem lá um quadradinho que o aluno responde exatamente aquilo, deve responder exatamente aquilo que já está na apostila do professor, como sendo a resposta que o aluno deve dar. E o professor não pensa mais, o professor não reflete, o professor é só mediador, e o mediador bastante limitado em alguns contextos. Então, para que tenhamos a cultura da integridade na educação, em todas as áreas. Vamos ensinar a fazer um bolo, nós vamos educar alguém para alguma coisa, precisamos pensar nesse papel do professor como alguém que é responsável pelo que ensina. E palavras precisam ser definidas, né? A palavra responsável, em inglês fica mais fácil, né? Que é o responsible, able to respond, aquele que está habilitado para responder por. Na verdade, em português também, só que nós não costumamos pensar assim, o que é lavável?
é o que pode ser lavado, né? O que é uma pessoa, o que é uma coisa, enfim, os véu no final da palavra significa capaz de, que pode ser. Então, o responsável é aquele que deveria ser capaz de responder pelo que faz. O professor autor é o professor responsável, diz: eu não ensino isso porque eu não concordo, eu não acredito. Eu não posso deixar de falar disso, ainda que eu tenha que ir para a fogueira. Eu não posso deixar de falar nisso, porque eu acredito nisso, porque essa é a minha função, de ensinar a criança. Já imaginaram se nós tivermos professores assim, professor autor, que se posiciona? Eu não posso deixar de contar uma experiência muito triste que tem sido feita pelo mundo, que mede exatamente o oposto disso. Existe uma experiência com professores que foi replicada em várias partes do mundo, no mesmo modelo, tudo padronizado. A experiência é assim: coloca-se no jornal uma solicitação, uma chamada para professores que queiram participar de uma pesquisa envolvendo questões de ensino-aprendizagem. Imagine cada um de vocês aqui, que interessante, eu quero lá saber o que é. Você vai chegar, você vai ligar, vai agendar, padrão, é protocolo da pesquisa não marcar 2 interessados no mesmo horário. Então, vai marcar você como um interessado na pesquisa, e quando você chegar lá, um pouco antes, um pouco depois, vai aparecer um colaborador da pesquisa que vai chegar tão curioso quanto você, um ator, né? O que será que é isso, hein? Não sei, curioso, o que será? E você pensa que você está tranquilo, você está seguro, está com outra pessoa que respondeu a esse convite. Vai aparecer alguém da pesquisa, se apresenta, como se estivesse conhecendo vocês dois naquele horário, e vai explicar. A pesquisa consiste no seguinte: um de vocês será um aluno, um de vocês será um professor. E nós estamos testando o efeito do choque elétrico no processo de aprendizagem. O professor vai ministrar um choque, e o aluno vai receber choque cada vez que ele der uma resposta errada. Nessa altura, não sei se você está torcendo aí para ser o professor ou para ser o aluno, e, invariavelmente, o cobaia, que é o professor, que é o voluntário, ele será sempre o professor, e o outro, que é um ator, ele será sempre o aluno. Esse pseudo-aluno, pseudo-voluntário, colaborador da pesquisa, ele é amarrado numa cadeira elétrica. Você, voluntário, vai levar um choque para você ver que aquilo está funcionando mesmo. Depois você vai para uma salinha, ele fica lá amarrado na outra, e é padrão internacional da pesquisa. O aluno responde uma pergunta certa, você não dá choque, responde outra errada, você começa com choque de 15 volts, vai até 450 volts. É padrão da pesquisa. Algumas perguntas vai aumentando, e na medida que ele erra, depois de algumas, é padrão, também internacional, acaba, em nenhum momento o aluno está respondendo mais, né? A partir do momento que fecha a porta, acertou uma pergunta, não acertar outra, tudo isso já é máquina. Depois de algumas respostas erradas e alguns choques, tem grito: me tira daqui, me tira daqui. Mas o voluntário que está lá sem saber bem o que ele faz, ele é encorajado pelo cientista, dizendo: pelo bem da pesquisa, por favor, continue. Pelo bem da ciência, por favor, continue. Padrão internacional. Se você disser até 5 vezes: mas eu estou preocupada, não sei se ele está bem, ele parou de responder. Falta de resposta é considerado resposta errada, por favor, continue. E você vai dando 100 volts, 120 volts, 200 volts. É padrão internacional. Se você reclamar 5 vezes, na sexta você é liberado. Na sexta vai dizer: muito obrigado, não tinha choque nenhum, era tudo gravação e tal. Você que é o cobaia, né? Vocês conseguem imaginar quantas pessoas vão até o final sem reclamar 6 vezes? A maioria. Em alguns lugares do mundo, 80% vão até o final por amor à ciência. Por amor à ciência. Essa experiência está descrita aqui no livro Maquiavel Pedagogo. Maquiavel Pedagogo, ou o Ministério da Reforma Psicológica, que tem documentos da Unesco, aqui tem algumas coisas que a gente falou hoje. E, ao descrever essa experiência, que a gente encontra também na internet. Se vocês acharem aqui o nome da pesquisa, não me lembro agora, e pesquisarem lá na internet, vocês vão encontrar vídeos, inclusive, tem um até com legenda em português.
80% de professores vão até o final dando choque em pessoas que eles não sabem quem são, eles não sabem se a pessoa já morreu, se está desmaiado, porque assinou um compromisso de cooperação com a ciência. Alguém de jaleco branco atrás de mim dizendo, pelo bem da ciência, por favor, continue, eu vou dando choque em alguém sem ter a menor ideia do que está acontecendo do outro lado. Esse é o nível de passividade ao qual nós já chegamos, o nível de passividade ao qual os professores do mundo já chegaram, de se submeterem a esse tipo de arbitrariedade. Portanto, o professor autor, aquele que... Pensem bem, esse professor, nessa pesquisa, ele chega a 80% deles vão dando choque, não tem nenhum membro da família recrutado lá, olha, você ou termina esse negócio, ou seu filho vai ser... não tem ninguém sendo ameaçado, ele não está ameaçado de perder o emprego, ele não está ameaçado de nada, só por passividade mesmo. Imagine quantas idiotices nós temos ensinado nas escolas só para não levar uma bronca do chefe, só para não levar uma bronca do diretor da escola, só para não perder o emprego. Está horrível ensinar aquilo lá, mas eu não posso perder o meu emprego. A passividade está assustadora. Então, professor autor como quarto fundamento. Método IRIV, investigar, refletir, integrar conhecimento, viver e influenciar. É assim que o nosso cérebro funciona. Quando eu olho uma coisa que eu não tenho noção do que é, eu posso desprezar, mas eu posso interrogar. O que é isso? Vou pesquisar onde estão as fontes. Ao investigar, eu começo a refletir. Se eu já sei a resposta, meu cérebro passivo, assinalar xizinho, eu chuto alguma coisa, não está acontecendo nada. Mas se eu decidir investigar, eu já começo mas o que é isso mesmo? Mas como assim? Já vou fazendo perguntas. Essa reflexão me leva a integrar conhecimento. À medida que eu aprendo uma coisa, eu já ouvi isso em algum lugar, já assisti um vídeo, um filme com essa informação, já vi uma música, nós vamos, quando eu estive viajando naquela cidade, naquele lugar, já li um livro, nós vamos integrando conhecimento. E quando nós investigamos, refletimos, integramos conhecimento, esse conhecimento passa a ser parte de nós. Nós corporificamos, não é essa palavra, somatizamos. A palavra grega para carne é a palavra soma. E aí o somatizar, a gente não somatiza problemas, a gente não somatiza, transforma em carne alguns problemas, fazem parte do corpo, somatizar o conhecimento, aquilo que eu integrei, que eu passo a vivenciar, e aí eu sou capaz de influenciar. Esse é o desafio da cultura da integridade. E nós decidimos não sermos influenciadores da perversidade, nós não estarmos falando, repetindo, divulgando, presenteando pessoas com coisas que nós estamos influenciando, levando adiante coisas perversas, porque nós não paramos, não investigamos, não refletimos, não integramos o conhecimento, nós vamos agindo como se tudo fosse neutro. O conhecimento tem que nos ajudar a bater o olho. Você viu um livrinho desse, do que é que tem na sua fralda, e você levanta uma grande interrogação. Que horror, que filosofia que tem por trás disso aqui? O que tem aqui? Deixa eu tirar isso da frente, deixa eu estar preparada para influenciar pessoas a não terem esse tipo de pensamento. Então, o IRIV é investigar, refletir, integrar conhecimento, viver e influenciar. Diferente dos métodos educacionais que ninguém nomeia, mas que é esse método do enxertar conteúdo sem reflexão, pesquisando sobre o porquê que todos os conteúdos hoje são apresentados a partir de textos. Já perceberam? Quem trabalha com educação, todo o conteúdo lá na apostila parte do texto. Criança de 3 anos, de 4 anos, não lê nada ainda, mas tem um texto ali de 3, 4 linhas, às vezes mais, que o professor tem que ler para a criança para levar a criança a fazer uma atividade qualquer. Ou vai para casa, na apostila, e a mãe tem que ler, aqui está escrito assim, recorte uma figura com isso, com aquilo. Por que esses textos? Aí, 5ª série, 6ª série, 4ª série, tudo parte de texto. Vai ensinar o ponto de exclamação e parte de um texto
pinte o ponto de exclamação, circule a vírgula. Já viram esse tipo de atividade emborrecedora, medíocre? Mas por que parte do texto? Por que eu não ensino o conceito, o que é o ponto, mostro como aplicar e levo a criança a escrever um texto utilizando aquela pontuação que eu ensinei? Por que não partir do conceito para o texto? Isso estava me intrigando, eu fui pesquisar, encontrei um russo que postula a ideia de que o texto tem que ser como uma injeção subcutânea que entra na mente da pessoa sem que ela reflita a respeito. Então, a matéria é ponto de exclamação, ponto de interrogação, mas tem uma mensagem ali que a criança vai receber antes de entender a finalidade do ponto. Ela está lendo, alguém está lendo para ela em voz alta algumas coisas. É assustador isso, é muito sério. Nós temos que inverter isso. É o método do investigar. Por que esse texto? Por que isso? Por que eu não vou ensinar primeiro o conceito, depois a aplicação e depois levar a criança a produzir um texto? Por que tem que partir do texto? E olhem as apostilas como estão assustadoramente enganosas, né? Uma outra apostila que eu vi esses dias dizendo que a criança deveria ser mais livre para estudar, para usar a internet e tal, no livro de 6ª série, para a criança, dizendo que alguns pais ainda têm resistência a deixarem os filhos acessarem a internet livremente, os pais têm preocupação com a pedofilia e com a pornografia, ponto, e isto é uma grande bobagem. Os pais têm essa preocupação porque eles são meio analfabetos digitais. Mais ou menos isso que o texto que a criança está lendo, com o pai dizendo, vai lá para o quarto estudar que você tem prova amanhã. É esse texto que ele vai ler, dizendo que o pai não tem o mesmo conhecimento que ele tem, por isso que o pai vem com essa bobagem de preocupação com pedofilia e pornografia. Isso num livro mandado pelo Estado para as escolas públicas. Então, refletir, investigar, refletir, integrar conhecimento vai nos deixar assim, preparados para olhar todos os textos com alguma suspeita. Currículo, a palavra currículo, lá no contexto do Império Romano, em latim, era a mesma palavra para corrida, a hora que acontece a maratona, a corrida, e a pista de corrida. Aliás, não é muito diferente, né? Quando você vai correr onde? Na pista de corrida X ou Y. A palavra currículo como sendo uma coisa que tem um ponto de partida e um ideal de chegada, a ideia de currículo como sendo as expectativas de uma geração para a próxima geração. Essa é a definição de currículo do Paul Gelli e dos defensores aí da educação para a integridade, da educação por princípios, da onde a educação para a integridade está trazendo muitos dos subsídios, né? A ideia de currículo é expectativa que eu tenho para uma geração. Então, quando eu estou pegando a minha criança pela mão e caminhando com ela, agora você vai aprender verbos, agora você vai aprender concordâncias, agora você vai aprender a construir um texto, agora você vai aprender um discurso, agora você vai fazer um discurso em público, na sala de aula, numa festa. Há um currículo aí, há uma ideia de que qual ser humano eu quero formar. Há um ideal de ser humano com a ideia de currículo. Totalmente diferente de a criança é um ser totalmente único, que atribui sentido, que constrói o conhecimento, que constrói o mundo a seu bel prazer. Não, eu tenho um alvo. Eu tenho um alvo para o meu estudante. Por isso, eu preciso ter um currículo. O currículo hoje está totalmente assim. Qual é o currículo que vocês usam? A gente usa o currículo do sistema X. É o sistema X ou o sistema Y? Qual é o currículo mesmo? É o que está lá no índice da apostila. Esse é o currículo. Pai não sabe qual é o currículo, mãe não sabe qual é o currículo, professor não sabe o que vai ser trazido na apostila no semestre que vem. E as apostilas estão cheias de veneno. Eu vi uma recentemente para crianças de 4 anos, e com um conteúdo sobre os Maasai, os nativos Maasai, lá da África. Por que é que uma criança de 4 anos tem que saber que os Maasai constroem as suas casas com galhos de árvores e esterco de vaca? Por que é que essa criança de 4 anos tem que fazer uma comparação? Converse com seus coleguinhas e, com a ajuda do professor, compare a casa dos Maasai com as casas que vocês conhecem.
4 anos. O que é isso? Doutrinação marxista com 4 anos de idade. Circulando pelo Brasil afora isso. Só que aí eu fui pesquisar, vou usar o método IRIV, vou investigar quem são mesmo os Maasai, por que é que eles constroem casas dessa forma. Eles são nômades. Eles ficam um tempo no lugar enquanto tem pasto, acabou o pasto, eles seguem as vacas. Eles não têm enxada para fazer casa com barro, galhos de árvore e barro. Eles não têm. Olha o princípio de trabalho aí, como está direcionando a vida deles. Acabou o pasto, ou veio uma chuva e inundou, alagou, eles vão embora. Eles não estão preocupados com isso, mas a criança não recebe essa informação, o professor não recebe essa informação, doutrinação ali com 4 anos de idade. Currículo oculto. Nesse material tem um currículo que o professor não sabe. Ele só acha que esse conteúdo é meio inadequado. Por que falar disso? Mas cultura africana, a gente precisa falar disso, né? Vamos falar disso e pronto. Fundamento, currículo. Não esqueçam de olhar materiais e dizer qual é o currículo por trás disso, qual é o alvo, onde é que a minha criança vai chegar com esse conteúdo. Não tem conteúdo neutro. Um filme tem currículo. Um filme de 2 horas tem um grande currículo. Sabiam disso? Um desenho animado tem currículo. E eu assisti um desenho para crianças bem pequenininhas, Discovery Kids, um filme, Jorge o Curioso, acho que é esse o nome, conhecem? Conhecem? O episódio que eu assisti era um cozinheiro de uma pizzaria, um grandalhão, chorando. A pizza tinha saído horrível, a massa que ele preparou estava horrível, os clientes do restaurante reclamando, e ele chorando. Sabe por quê? Porque a gatinha dele tinha sumido. E o Jorge, o macaquinho curioso lá, vai investigar para saber por que está acontecendo. Né? Ele vai lá na cozinha e está lá o cozinheiro chorando, e as pessoas ajudantes em volta dele chorando, e ele mostrando um álbum de fotografia dele e da gatinha. E ele diz, como eu tenho saudades quando a gatinha dormia no meu peito. Gente, um homem e uma gatinha dormia no peito do grandalhão lá. É para rir. Gente, o que está acontecendo aqui? Com quem é que uma criança de alguns meses, de 1 ano, de 2 anos, vai se identificar nesse desenho animado? É com o grandalhão? Ou é com a gatinha? Como é que uma menina pequenininha vai se identificar? E aí a gatinha dormia no peito daquele grandalhão. E aí o macaquinho vai investigar e tal, e descobre que ela está lá num outro restaurante, não sei nem como terminou. Gente, eu vejo demais ou tem ideias de incentivo à pedofilia num desenho desse? Tem ou não tem? Uma criança pequenininha assediada por um homem que vai acariciá-la, essa criança não pode se lembrar de um desenho desse. Tem um currículo nesse desenho. Também a fragilização, sem contar isso, não é, Guilherme? Muita fragilização, papai bobinho, do desenho das Pepas, né? Papai bobinho, vovô bobinho, a figuração masculina assim, diminuída mesmo nos desenhos. Desconstrução também. Então, esse homem chorando, sai aquelas lágrimas assim no desenho e tal. Tem currículo. O que eu quero que vocês pensem tem currículo num desenho animado. Desvalorização do trabalho. Tem muita coisa por trás. Portanto, o currículo não é só o que eu quero construir, da onde eu saio, para onde eu vou com os meus estudantes, mas qual é o currículo que está por trás das coisas nas quais eu estou envolvido, os meus estudantes, as minhas crianças estão envolvidas. 7º fundamento, visão histórica de todos os conteúdos e disciplinas. Perceberam a importância da visão histórica da educação? Se eu não tivesse feito essa visão histórica, eu teria condição de chegar agora com vocês nesse nível de conhecimento, de vocês já baterem o olho em algumas coisas e perceberem, já sei. Começou lá na Alemanha isso, né, no século XIX, nesse contexto hegeliano, marxista. Deixa eu investigar melhor isso. Visão histórica de todos os conteúdos.
vai nos permitir conduzir o nosso pensamento nessa linha de integridade. O 8º fundamento, leitura. Leitura é base, é alicerce, é chão para pisar. Nós precisamos incentivar as crianças a lerem. Desafio que eu acho que nós precisamos fazer para pastores, para a liderança de igreja. Nós precisamos fazer como Lutero fez. Lutero, Calvino, Melanchthon, na educação reformada, o que eles fizeram? Vamos abrir escolas, vamos ensinar a ler para ler as Escrituras. Nós precisamos fazer isso. Mas as crianças têm escola para todo lado, todas as crianças que frequentam a igreja estão matriculadas numa escola. Vai ver se essas crianças sabem ler. Não sabem ler. Então, as igrejas precisam abrir as portas para aulas de reforço. Aula de reforço com método. Existe método para ensinar a criança a ler. E até 40 anos atrás, mais ou menos, qualquer pessoa com uma cartilha alfabetizava uma criança em 6 meses, ou menos do que isso. Alfabetizava assim, de saber ler mesmo, de saber conjugar verbos. Hoje as crianças passam a infância inteira na escola, chegam à 1ª série, 2ª série, 3ª série, sem conseguir ler de verdade. O que está acontecendo? A alfabetização vai permeando alguns textos. Esse texto sobre os Maasai, esse texto sobre desertos e savanas, que inclui essa informação, tem lá uma letra. 2 semanas depois, mais uma letra. Assim, a criança... Gente, numa tarde, uma criança aprende o A, E, I, O, U. Crianças de quantos anos? De 3, de 4, de 5, se ela estiver interessada. Não é? A criança de 4 anos, se tiver interesse, você vai ensinar o A, E, I, O, U. Repete, lê aqui comigo. Aí, e se eu juntar o A com o I, como é que fica? A, I, ai. E se eu inverter? Se eu colocar o I e o A, ia... Numa tarde. E se eu colocar o O e o I, como é que fica? Oi, oi. E agora? Você vai chegar em casa e você vai ler para os seus pais. Mamãe, já sei ler. Ai, O, U, ai, ia, oi, ui. Gente, abre os olhos, abre a mente da criança. Eu tive essa experiência no Paraná, o ano passado, quando eu visitei uma tia minha, que eu não via há mais de 20 anos, e eu ia dar uma palestra numa cidade próxima a Umuarama. Quando eu soube que eu ia ficar no hotel em Umuarama, de lá eles iam me pegar, me levar para a palestra a 30 quilômetros, acho, de lá. Eu me lembrei dessa tia, fui atrás e pergunta para minhas irmãs. Bom, cheguei, consegui o contato, fui visitar. Cheguei lá, conheci uma filha do meu primo, com 9 anos de idade, e conversa vai, conversa vem. Eu falei que eu era psicóloga e tal, e ele... Então, você não poderia fazer uma avaliação? Minha filha não tem, minha neta, não tem condição, não tem capacidade de aprender, a gente está levando num tratamento, ela tem distúrbio de aprendizagem. Bom, vamos conversar, né? Chegou a menina, e eu comecei a conversar com a menina, e eu percebi simplesmente que não tinham ensinado a menina a ler. Não tinham ensinado, estava nesse sistema de método global, de olhar a palavra, de identificar uma palavrinha aqui. Eu fiz essa brincadeira com ela, o A, I, O, U, ai, oi, ia. Fiquei com ela menos de 1 hora, uns 40 minutos, porque aí ela já tinha que ir para a escola. Estava aprendendo, mas tinha que ir para a escola, né? E na hora de sair, ela disse assim, você vai voltar aqui, você vai me ensinar mais? E o meu coração ficou partido, né? Porque dali eu ia para outra cidade, da cidade lá para São Paulo. E é assim simples, as igrejas precisam começar a checar se essas crianças são capazes de ler, investir na formação de leitores. É o que eu falei de manhã, né? Os doutores aqui, como eu, nós estudávamos o quê? Implicações disso para a educação na igreja. Então, Rousseau, Jean-Jacques Rousseau escreveu o Emílio. E aí o que é esse livro do Jean-Jacques Rousseau? É uma utopia. Jean-Jacques Rousseau nunca educou ninguém, ele não educou os próprios filhos, ele entregou os 2 filhos para um orfanato, e ele escreveu uma abordagem educacional utópica e é referência nas universidades, nas faculdades de pedagogia. E eu estudei no doutorado Rousseau e depois implicações do pensamento de Rousseau para a educação na igreja. Invadiu mesmo, e nós não sabemos
o que fazer. Portanto, voltando para a leitura, as pessoas vão ler a Bíblia e não entendem mais. As pessoas não são capazes de entender o que leem na Bíblia. Por quê? Até algumas décadas atrás, onde chegava a Bíblia, chegava um conhecimento elevado, chegava uma erudição. As pessoas aprendiam a ler para ler a Bíblia naquele vocabulário erudito, clássico em oposição ao vulgar. O que aconteceu de algumas décadas para cá? Traduzimos a Bíblia para a linguagem do povo, não trazemos o povo para a linguagem da Bíblia. Traduzimos a Bíblia na linguagem do povo, traduzimos a Bíblia na linguagem da criança, traduzimos a Bíblia na linguagem da mulher, na linguagem do adolescente, em mangás, e traduzimos a Bíblia na linguagem do oprimido. Já viram a Bíblia do oprimido? Tem a Bíblia do oprimido. Não é engraçado, é muito sério, grifado assim todos os textos que falam de luta de classes. Todos os textos lá na Bíblia. E aí tem a Bíblia dos vegetais. Quem é que já viu essa? A Bíblia dos vegetais. Nunca viu? Editora Vida, procurem Bíblia dos vegetais. Imaginem todos os personagens bíblicos que nós prezamos sendo representados como um pepino. Como um pepino, com olhos saltados. Imagine um pepino com os olhos saltados, quando esses olhos estão fechados, o que parece? É assim que está na Bíblia dos vegetais. E a história de José é mais ou menos assim. José era de uma família de 12 irmãos que vivia no arraiato de Bão. É assim. E aí, família é sempre uma droga, né? Tem briga lá dos irmãos, e ele foge, ele vai trabalhar numa pizzaria. O dono da pizzaria acaba gostando do José, mais tarde. É assim, essa mediocridade. A história de Miriam e Moisés. Miriam é uma menina que tem que cuidar do irmão porque os pais trabalham fora. Ela fica sozinha o dia inteiro com os irmãos. Aparecem alguns soldados que querem levar o irmão. Ela joga uma fralda fedorenta na cara dos soldados. E é a Miriam que tem ideia de colocar o menino num cestinho. É assim que está a Bíblia dos vegetais. Está entrando nas igrejas e os pais compram. E os pais ganham. As crianças ganham e os pais não têm tempo de ler. No verso tem sempre assim a Bíblia, a história como está na Bíblia, e tem uma versão um pouquinho melhor disso. Qual é a versão que a criança vai ler? Não é essa do jeito que está na Bíblia, né? A criança vai ler essa versão empobrecida. Então, nós precisamos colocar como fundamento a leitura, mas não é a leitura de qualquer coisa. Primeiro, precisamos ensinar a ler, alfabetizar mesmo, acabar com essa ideia de alfabetização e letramento. Tem pedagogos fazendo especialização em alfabetização e letramento e sai da pós-graduação em alfabetização e letramento sem conseguir alfabetizar, porque não estamos utilizando o método que foi utilizado com sucesso para alfabetizar milhões de pessoas nas décadas passadas. Escrita, as crianças precisam de cadernos para escrever, as crianças precisam registrar coisas, não pode ficar naquela apostila que a criança tem um quadradinho para pintar alguma coisa, para escrever, precisam de cadernos. Eu me lembro de um dia que a minha neta me disse assim: vovó, eu queria ganhar milhões de cadernos. Tudo que eu queria ouvir, né? Milhões de cadernos. Presente mais fácil de dar do que esse não existe. Precisamos escrever, para poder escrever como aquele menino lá, o Alexander. Nós precisamos de crianças escrevendo cartas, escrevendo discursos, escrevendo histórias. Precisamos urgente disso. Precisamos de virtudes. Meu desafio para vocês: vamos parar de falar em educação e valores. A gente não fala, precisamos disso, educação em princípios e valores. Princípios, sim, mas valores? Que valores? Quais valores? Valores de quem? Vocês já imaginaram quais eram os valores da educação no tempo do Hitler? Como é que as crianças eram educadas? Nos valores da nação. Quais são os valores da nação? Você tem que entregar os judeus, entregar as pessoas com doenças, com deformidades, porque, afinal, nós precisamos purificar a raça. Os valores são transitórios. E quais são os valores da nação hoje? A diversidade, os direitos da criança, de denunciar os pais, esses são os valores. O politicamente correto, esses são os valores.
Nós precisamos pensar em virtudes, a honestidade, a coragem, a ordem, a perseverança, educar para as virtudes. Precisamos resgatar. Tem livros sobre isso, sobre pequeno livro das grandes virtudes. Existem livros. Vamos procurar discernir. O Benjamin Franklin, lembram dele, lá, de hoje de manhã? O Benjamin Franklin fez um estudo de virtudes, já adulto, e ele se dispôs a desenvolver uma virtude por semana. Então, qual é a virtude que eu vou trabalhar no meu caráter essa semana? E ele faz uma lista de virtudes. Uma das virtudes interessante é o silêncio. Ele diz, a gente tem que cultivar a virtude do silêncio. A gente fala demais. Isso em 1750. Acho que nós precisamos desenvolver, cultivar a virtude do silêncio também, a virtude da ordem, a virtude da solidariedade, da humildade. 11º fundamento, busca da excelência em todas as coisas. Nós temos vivido nessa cultura da mediocridade. Qualquer coisa está bom. E a criança está sendo incentivada a isso, né? De fazer de qualquer jeito e a professora dizer, é do meu jeito. Assistam alguns videozinhos sobre alfabetização fônica, sobre consciência fonológica que tem no YouTube. Eu vi algumas assim que me dá dor no coração. A criança está lá, e assim como se fosse uma coisa muito interessante, a expert no assunto, dando aula, e a criança escreve um P, acho que o N mesmo, e um L, não sei. E o que você escreveu? Eu escrevi panela. Então, lê para mim. Ela não fala as vogais, ela não conseguiu colocar as vogais. E ela fala panela, só o P. A professora não ajuda. A professora não diz, está faltando alguma coisa? Ela não ajuda. Ela diz, muito bem. E acabou a aula. Muito bem, está escrito panela aqui. Quando é que a criança vai atribuir sentido a isso? Vai descobrir que ela estava errada? Talvez nunca, né? E se ela descobriu, mas estava certo daquela hora, muito bem, agora, por que agora é muito mais demorado, é muito mais trabalhoso, é muito mais desrespeitoso, é cruel não ensinar a criança? Não ensinar o P com A, pá. Entendeu? P é P, com A, pá. Pané. Está faltando alguma coisa. A, é. A criança descobre, a criança aprende, a criança está liberta. Mas nós vamos deixando, está certo assim, estrelinha dourada, vamos muito bem, parabéns. E nós estamos incentivando a mediocridade. Vem as férias, vem o final do ano, acabou a aula, foi aprovado. O ano seguinte está ali. Não, já passei de ano, estou no segundo, estou no terceiro. E não sabe que está errado quando ela escreve panela. Nós precisamos ter como fundamento, como base, alicerce, assim, que você faz o buraco com, né, aqueles equipamentos enormes de furar a pedra, colocar ferro, encher de concreto, para depois construir a catedral. Como base, a busca da excelência em todas as coisas. Isso tem a ver quando a criança está arrumando a cama, vamos ajudá-la a ensiná-la a fazer bem feito, quando ela está fazendo a lição, quando ela está fazendo a sua própria higiene, busca da excelência em todas as coisas, mas isso tem que começar com a gente, não fazermos negligentemente. Por último, eu disse que ia contar a história do último fundamento, né? Eu ali com os 11 e não achava um outro, já tinha encontrado, busca da excelência é um 11º fundamento, acho que eu posso tirar esse, ficar só com 10. Não, busca da excelência é importante. Tiro leitura, coloco leitura escrita num só e deixo só para ficar 10. Mas não, parece que leitura é uma coisa, escrita é outra, e aí eu fico só com 11. Aí me ocorreu uma coisa, eu já tinha 12, só que eu não podia dizer. Quando eu estava escrevendo isso no grupo, a pessoa que tinha sido fundamental para me desafiar a escrever isso, ela disse assim, Inês, a gente tem que fazer tudo isso para a glória de Deus. E aí eu entendi, 12º, lembrei disso, o 12º fundamento é fazer todas as coisas para a glória de Deus. Mas eu não posso escrever desse jeito. Como é que eu faço? Pensando, refletindo e passando o tempo, e de repente me ocorreu que quando nós fazemos o nosso melhor, se nós entendemos quão limitado nós somos, nós
de fato, vamos ficar pensando, sou servo inútil porque só fiz a minha obrigação. Nos leva à humildade. E aí, acho que fechou. Busca da excelência em todas as coisas, humildade mesmo na excelência. E ao explicar esse 12º fundamento, trouxe novamente o Blaise Pascal e a fala dele, de que nós temos que nos humilharmos ao contemplar a imensidão do universo e a pequenez dos seres vivos, dos seres minúsculos, e entender, só o ser humano é capaz de entender um pouquinho desse universo. Quanto mais estudarmos, quanto mais investigarmos, quanto mais pesquisarmos, nós temos sempre uma partícula de conhecimento, nós temos sempre uma coisinha mínima. Nós precisamos, de fato, buscar e ter a humildade como ponto de partida, como fundamento para avançarmos. Senão, nós vamos nos gloriarmos de qualquer coisinha que a gente sabe, né? Bater no peito. Eu sei, eu sou. Esses são os 12 fundamentos. E deixa eu controlar o meu tempo aqui. Vou falar dessas estratégias de ensino-aprendizagem e depois eu quero falar um pouco mais de alguns fundamentos que ficaram lá perdidos, em espera, né? Stand-by. Plano de curso é uma ferramenta. Nós precisamos ter um projetinho do que a gente vai ensinar. Seja uma aula de escola dominical, seja uma aula de alfabetização de crianças pequenas, seja um curso de 4 anos, seja um curso de 8 horas. O que eu vou tratar? Tem que ter um plano. Nesse plano deveria constar definição de conceitos. Nós precisamos entender que as palavras não têm sentido óbvio. Nós precisamos ir para bons dicionários, nós precisamos definir conceitos. Nós precisamos ver a linha do tempo de qualquer conteúdo que nós pretendamos estudar. Numa aula de 20 minutos, ou num dia inteiro, ou num curso, nós precisamos buscar as referências clássicas e contemporâneas do que nós vamos estudar. Precisamos identificar propósito. Eu vou ensinar isso para quê? Qual é o propósito de usar este livrinho que eu mencionei hoje sobre as fraldas, né? Qual é o propósito disso? O propósito é ensinar a criança a usar o piniquinho. Vale a pena o currículo? Tudo que eu vou insinuar para a criança durante a leitura justifica, né, o alvo lá na frente justifica todo esse lixo que eu trago para esse curso? Então, não vamos ensinar aquilo que nós não vemos propósitos relevantes. No livro eu menciono propósito acadêmico, moral e espiritual. Se conseguíssemos identificar esses 3 propósitos em cada conteúdo, nós teríamos um plano de curso bem consistente e poderíamos utilizar isso em outras circunstâncias, né? Sempre um trabalho árduo que pode nos permitir mais para frente usar a mesma metodologia, já com um pouquinho mais de tranquilidade. Constituição de classe é uma ferramenta. Eu utilizei no livro a noção de constituição meramente. Qualquer atividade que nós formos fazer, a ferramenta Constituição, essa estratégia, ela vai nos ajudar a ter uma ordem na sala, mas ela vai ajudar a criança a entender os princípios do direito constitucional. Quando nós entendemos, a criança começa a entender que existem leis discutidas ali pela professora e os alunos, colocadas no papel, colocadas na lousa, na parede, e essa Constituição vale. Nós decidimos que tem hora para começar, tem hora para parar, tem atividades que nós podemos fazer hoje, tem atividade que não vai dar para fazer. Não adianta assim, professor, eu quero. Não, nós temos uma Constituição da atividade, Constituição do dia. Não dá para falar muito de cada uma delas, mas Constituição é uma coisa que a gente precisa aprender mais. Caderno de anotações ou fichário. As crianças precisam escrever, as crianças precisam ter um local para voltar no final do ano, 2 anos depois, 3 anos depois. Tem coisas lá que ela escreveu e que fazem parte da história dela. O material que tem sido cedido para as crianças vira lixo depois do semestre, ou no máximo no final do ano, vira lixo, as crianças queimam, as crianças não têm nenhum valor. Essa é uma ferramenta de ensino-aprendizagem que nós precisamos resgatar para nós mesmos. Vai ajudar na cultura da integridade. Trivium.
eu queria muito falar mais do Trivium. Nós precisamos resgatar essa ferramenta das artes liberais da educação clássica, gramática, lógica e retórica. Ao definir palavras, ao definir a palavra-chave do seu conteúdo, lá na hora de escrever o plano de curso, você está dando à criança o vocabulário da disciplina, ao adulto, a qualquer área, o vocabulário, a gramática daquele conteúdo. Ela vai começar a pensar, entendendo o significado das palavras. Portanto, ela pode ir da gramática para a lógica. Como é que isso funciona lá com a criança pequenininha, com o bebê? As crianças bem pequenas, elas não têm muita noção do encadeamento de histórias. Eu tinha um livrinho em casa, tenho ainda, que o meu neto gostava muito do livro. E ele falava assim, vovó, conta a história do trem, e conta a história do carro. E o livro do carro tinha assim, esse é um carro grande, esse é um carro pequeno, esse é um carro lento, esse é um carro veloz, este é um carro velho, este é um carro novo. Não tinha história. Isso é vocabulário. A criança vai aprendendo longo, curto, né, perto, longe, grande, pequeno, alto, baixo. Esse carro está em cima, este carro está embaixo, este carro está de porta aberta, esse carro está de porta fechada. E ele amava isso. Eu só lia isso para ele. Não tinha uma história. Então, quando você dá para a criança algumas informações, eu preparei um curso outro dia sobre esse assunto, e aí eu fiz a Rebeca me ajudou, lá nós fizemos um vovozinho com papel higiênico, a carinha e algodão, fazendo o cabelinho branco, né? E depois a mamãe, a filhinha. E para as crianças seria esse aqui, é o vovô, ele é bem velhinho. Essa aqui é a Maria, ela está triste, é uma carinha triste. Essa aqui é a mãe da Maria, ela está feliz. E pronto, para a criança bem pequena, isso é vocabulário. Ela vai aprendendo o feliz, o velhinho, o novo, é vocabulário. Daqui a pouco, essa criança vai perguntar por que ela está feliz. Ela partiu da gramática para a lógica. Qual é o encadeamento entre os personagens? Então, uma criança bem pequena, ela precisa de vocabulário, ela é uma esponjinha, ela está assimilando conceitos. E existe uma autora que escreve sobre isso, que ela diz que tem fases, que a criança pequena está na fase da gramática, depois ela entra na fase da lógica, depois, lá na adolescência, ela entra na fase da retórica, do expressar-se. É possível entender esse ponto de vista, mas a gente não pode ficar preso a ele, porque uma criança bem pequenininha, ela pode ter entendido a gramática de alguma coisa, ela já está entrando na lógica, ela tem vocabulário suficiente para pensar, ela já está... Por quê? Porque ela está triste. Me lembro da minha neta perguntando se ela viu uma carinha com um desenho. Você faz a boca para cima, para baixo, muda, né? Você faz num ângulo, a boquinha, a carinha parece alegre, você inverte, parece triste. E eu fazendo um desenho, disse, vovó, por que ela está triste? É lógica já. Ela já tem um vocabulário, ela já tem informações acumuladas para pensar logicamente. Vale para todos os conteúdos. Na universidade, na pós-graduação, nós precisamos gramática, lógica, para sermos capazes de nos expressarmos de forma competente em todos os conteúdos. Portanto, na educação para a integridade, o Trivium é fundamental, sempre, sempre. Linha do tempo é a ferramenta para a visão histórica de todos os conteúdos. Estudo de clássicos. Não dá para fazer educação para a integridade lendo as últimas edições aí dos livrinhos que está todo mundo lendo, né? Precisamos voltar para uma linguagem erudita, uma linguagem acadêmica, uma linguagem bonita. Belas artes. Assistam, por favor, um vídeo no YouTube chamado Por que a Beleza Importa. Por que a beleza importa? Já assistiram? Muito importante. O filósofo da arte, Roger Scruton, inglês, ele diz que, há algum tempo atrás, a beleza era um valor tão importante quanto a verdade. E há uma ruptura. E a beleza passa a ser relativo. E, de repente, a arte é aquilo que agride. A arte é aquilo que o artista diz que é arte. A arte é ruptura. A arte é aquilo que choca. E esse foi o alicerce para o que
tem acontecido nos museus por aí, né? Um homem nu sendo tocado por uma criança, sendo entendido como arte. Quem é que vai dizer que aquilo não é arte? Afinal, qual é a gramática da arte? Qual é a definição de conceito arte? Portanto, retornemos às belas artes com urgência. Avaliação reflexiva. Não é, professor, qual nota que você me dá, né? É eu, Inês, sou capaz de fazer melhor? Busca da excelência exige avaliação reflexiva. Foi o melhor que eu pude fazer até agora. Mas se eu tivesse mais meia hora, dava uma melhoradinha nisso, né? E vamos fazer melhor, vamos buscar a excelência. Para hoje foi o que realmente deu. Mas o próximo já tem que ter um acréscimo. Estou não nivelando por baixo, não buscando a mediocridade, mas buscando a excelência. Caminhando para o final, vamos passar isso falando de Constituição, mas podemos passar. Plano de curso, eu cobri bem isso sem ter olhado aqui. Pode ir à frente, por favor. Trivium, gramática, lógica e retórica. Linha do tempo. Linha do tempo como? Se nós começarmos sempre com a ideia de que você vai ter que começar das origens, e as origens, ou você vai acreditar que existe um criador, existe, então, absolutos para cada conteúdo, ou você vai ter que acreditar no acaso. Do nada as coisas surgiram, então, cada conteúdo é tratado a seu bel prazer, né? Se você leva o seu aluno a refletir sobre isso em qualquer conteúdo que ele vai estudando, você tem um fundamento sólido lá das origens, porque ele pode considerar os dois, mas, de verdade, o homem existe aqui há bilhões de anos. Há bilhões de anos. E fósseis comprovam isso. Vamos pesquisar, vamos investigar. E aí, na área da matemática, da ciência, da história, da antropologia, nós vamos ter sérios problemas com a evolução. Sérios problemas. Quanto mais a ciência avança, menos viável, menos plausível fica a ideia de evolução. Sabiam disso? Quanto mais fósseis são encontrados, menos possibilidade de dizer que os fósseis comprovam alguma coisa da evolução, porque ninguém nunca encontrou um fóssil de um animal que é meio isso, meio aquilo. Só encontra fóssil de animais inteiros, não encontra fóssil de um animal em transição. Comprem o livro do Dr. Marcos Eberlin. Como é que é o nome do livro? Fomos Planejados. É um livro enorme, 400 páginas de pura ciência, com essa visão do design inteligente, da ideia do que há um planejador, a um designer, e tudo tem sentido. Surgimento da escrita nos ajuda a compreender todos os conteúdos, vamos estudar direito, qualquer coisa, entender o surgimento da escrita e das leis escritas vão ajudar como a escrita influenciou na formação das nações. Civilização hebraica, não dá para fazer linha do tempo de praticamente coisa nenhuma sem entendermos essa civilização hebraica que precede a civilização grega e romana, como vimos hoje de manhã, estava tudo pronto, toda a escritura hebraica pronta quando surge o iluminismo ateniense. Cristianismo, que é primeiro perseguido, depois tolerado, depois imposto. Eu estava pesquisando alguma coisa sobre essa linha do tempo do cristianismo e achei um artigo que dizia assim: o cristianismo é um movimento religioso que surge no 3º século da era cristã. O cristianismo surge no 3º século da era cristã. O que é era cristã? O que é esse 3º século da era cristã para o cristianismo começar lá? O cristianismo é perseguido, ele não é inventado. E dizem o cristianismo é uma religião inventada para dominar, inventada pelo Império Romano para dominar. Gente, o cristianismo foi perseguido, era um movimento subversivo. Cristãos morreram, foram para as catacumbas, foram para as arenas e mantiveram seus princípios. Quantas coisas nós vamos entender melhor se entendermos a origem do cristianismo. A criança pequena tem que saber disso. Aliás, uma dica aqui. Alguém já viu um videozinho chamado Story Keepers? Story Keepers. Podem procurar no YouTube, que tem também. Story Keepers conta a história dos cristãos do Império Romano com desenho animado. E é muito interessante. Muito, muito bom mesmo. Reforma, contra-reforma,
o que eu escrevi ali? Novamente perseguido, né? O cristianismo, depois da reforma, depois de um período de expansão, voltamos a um contexto de perseguição do cristianismo, e nós não podemos nos iludir, precisamos estar alertas para isso. Depois veio o iluminismo, darwinismo, marxismo, surgimento das ciências sociais, relativismo em todas as áreas da vida e tal. E aí a necessidade de recomeço, necessidade de renovação, né, de revisão de conteúdos, uma necessidade que nós vivemos agora de reconstrução, não sei se é essa a palavra, mas de elaboração de uma nova cultura. Estamos exatamente nesse período que nos permite pensar uma cultura que seja a reversão de tudo isso. A linha do tempo vai nos ajudar. Dá para fazer isso com matemática, com todas as áreas. Aliás, antes disso, e antes que eu esqueça, nessa linha da educação para a integridade, o Instituto Renovo, que é o instituto debaixo do qual eu escrevi esse livro, já conseguimos trabalhar e elaborar esse guia curricular, e aqui tem fundamentos de todas as disciplinas de história, geografia, de matemática, de ciências, do conteúdo movimento e natureza e sociedade, lá para as crianças de pré-escola, com base na educação para a integridade. É um material denso, trabalhoso, que também não está assim para vender por aí. É só quando alguma escola, alguma cidade tiver interesse em implantar a cultura da integridade, é que esse material vai ser trabalhado, os professores receberão treinamento para isso, para poderem aplicar na prática, né? Ainda a linha do tempo, passamos por aqui já, podemos ir adiante. Eu preciso dessa última meia hora para falar dos 7 princípios governamentais, que eu disse, estão na Bíblia, estão na história americana, estão nos textos de homens como John Locke. Princípio de caráter, autogoverno, mordomia, individualidade, soberania, aliança. Aqui um acrósticozinho que não é muito bonito, mas que pode facilitar para lembrar. Quando vocês disserem assim, são 7, mas qual que é mesmo? Caráter e tal. Lembram de camisas? Camisas, né? O primeiro C de caráter, autogoverno, mordomia, individualidade, soberania, aliança, semeadura e colheita. Eu vou falar um pouquinho de cada um. O princípio de caráter está sempre relacionado ao trabalho. Lembra que eu disse, do John Locke fala, você vai lá e pega a fruta na árvore, você está aplicando o trabalho à natureza, você está criando cultura, você está desenvolvendo alguma coisa, mas o seu caráter também é mudado. Existe a ideia de que o trabalho sempre reflete o caráter de alguém, mas o trabalho também muda o caráter. Entendem isso? Quando você se desdobra, se esforça, se debruça sobre alguma coisa e produz algo, você está refletindo o que você é. A Leilane está lá hoje o dia inteiro, captando o que eu estou falando e produzindo alguma coisa. No final, aquele trabalho reflete um pouco dela, não é? Vocês vão ver, uau, olha, mas ela também é transformada através desse trabalho. Ela muda. No final do dia, ela já não é a mesma que ela era antes de ter exercido esse trabalho. O trabalho nos molda. A criança precisa trabalhar. E o que é que nós temos aprendido? Criança não trabalha, criança dá trabalho. De onde é que vem essa filosofia? Que princípio é este? Criança tem que brincar até que idade? Até 40 anos. Porque as crianças foram... Gente, a adolescência... A adolescência é uma invenção do século XX, sabiam disso? É a invenção da psicologia. Não existia adolescência no século XIX. E a adolescência foi inventada. O primeiro livro de psicologia do adolescente que eu estudei na faculdade dizia que o adolescente é um ser marginal, porque ele já não é criança, mas ele ainda não é adulto. Onde é que surgiu isso? Da cabeça dos teóricos da psicologia, fundamentados numa filosofia de emburrecimento. Criança com 14 anos tinha maturidade. Lembram do Alexander Hamilton, lembram do Franklin, lembram das crianças que nós vimos na educação clássica? Essas crianças eram coitadinhas, sucumbiam a um peso, a um fardo de autoritarismo dos adultos. Não, essas crianças eram livres. Eram livres.
para pensar, para pesquisar, para escrever. Olha o Franklin desenhando, escrevendo, recortando, embaralhando, ele brincava com isso. Hoje as crianças precisam brincar com coisas bem mais caras e por mais tempo, e uma perpetuação da dependência, uma perpetuação da infância. Princípio do caráter ligada ao trabalho. Algumas décadas atrás, qualquer pai que tinha uma farmácia, que tinha uma padaria, que tinha uma sapataria, o que ele fazia com o filho? Ia para a escola, daqui a pouco o filho estava lá na oficina com ele, estava lá na padaria, com 12 anos, com 13 anos, aprendia a dar troco, aprendia a fazer conta. O que acontecia com esse menino aos 18 anos? Montava o negócio dele, não é? Ou o pai montava outro e eram sócios, e as famílias progrediam. A propriedade privada sendo ampliada por meio do princípio do trabalho, que está ligado ao caráter. Podemos, para o seguinte... Aqui toda uma mistura, né? O princípio de caráter, individualidade, mordomia, tudo muito junto, ilustrado por um clássico, e aí uma ferramenta, uma estratégia de ensino-aprendizagem que eu não mencionei lá atrás, que é a leitura dos clássicos, e falei disso, né? Belas artes e leitura dos clássicos. Não sei se eu falei de clássicos. A importância de voltar para o clássico vai nos ajudar a ensinar esses princípios. O princípio de individualidade diz que cada coisa no universo é única, cada ser humano é único, cada ser humano tem habilidades, dons que não são repetidas, só que não podemos confundir individualidade com individualismo. Por isso, nós precisamos pensar o princípio de individualidade junto com o princípio de aliança. E precisamos pensar nesses princípios todos, né? Esse exemplo aqui, mordomia, semeadura e colheita, autogoverno, soberania, tudo isso está ilustrado numa história que aparece nesse livrinho O Jovem Fazendeiro. É a história de um menino que, ali com 9 anos de idade, é história verdadeira. Como é que esqueci o nome da moça aqui? A Laura Ingalls Wilder. Ela escreve a história dela, uma casa na floresta, várias histórias, mas aqui ela está escrevendo a história do marido, coisas que o marido contou para ela, e ela escreve coisas que ele viveu quando era criança. E aí tem uma história assim, um dia o Almanzo, ele participa de uma festa do 4 de julho, festa da Independência. Depois da festa, eles fazem um piquenique na praça, e, no final desse piquenique, ele sai para andar pela praça, já almoçaram, lancharam, e ele encontra o primo tomando limonada. A hora que ele está chegando, limonada gelada, né, final do século XVIII, não era muito comum geladeira, e o primo toma limonada e acaricia a barriga, e fala, estava uma delícia. E ele fica na vontade. Aí o menino, o primo, diz assim: por que você não pede dinheiro para o seu pai para você comprar uma também? Aposto que ele não dá. E o Almanzo diz: ele daria se eu pedisse. E ele diz: aposto que ele não dá. Você não quer pedir porque você sabe que ele não dá. Não, eu não quero pedir porque eu não quero pedir, mas se eu pedir, ele dá. Eu te desafio a pedir, aposto que ele não dá. E o Almanzo fica todo desafiado pelo primo, vai lá conversar com o pai, chega perto do pai, o pai o introduz na conversa, está conversando com alguém, e o pai, ele acaba, né, morrendo de medo ali. O pai pergunta: o que você quer, filho? E ele fala: você me daria 20 cents? Para que você quer 20 cents? Para comprar uma limonada. Por que você quer comprar uma limonada? É porque o Franklin, antes dele dizer qualquer coisa, o pai disse: o Frank te deu uma limonada, então tá bom, então é justo que você também queira comprar uma limonada para ele. Ele te deu uma limonada, não deu? E ele não quer mentir, mas como ele queria aquele dinheiro, e não responde, fica confuso. O pai põe a mão no bolso, pega uma moeda de $0,5, mostra para o filho e diz: o que é isso, meu filho? E ele diz assim, o Almanzo não tinha a menor ideia de que aquilo poderia ser qualquer outra coisa a não ser $0,5. Então ele responde: isso é $0,5. E o pai disse: não, isto é trabalho. E aí o pai pergunta: o que é que você faz quando você encontra uma batata em broto? O que é que você faz? Eu parto a batata, e depois você coloca as batatas dentro da terra, e depois você tem que cobrir as batatas e ver se está tudo bem. E depois você tem que
arrancar os matinhos que vão crescendo ali no meio das batatas. E depois você colhe as batatas. E depois você separa as batatas boas das batatas podres. E depois vende a batata no mercado. E quanto é que você recebe por um caixote de batatas? O pai pergunta. E o menino responde, $0,5. Aí o pai fala, está aqui, é sua, é trabalho seu. E agora você pode comprar limonadas ou você pode comprar uma porquinha. Se você comprar a porquinha, ela vai dar filhotes e você vai fazer o seu patrimônio aumentar. O menino sai todo correndo dali, todo animado, encontra os colegas, o primo, e o primo chega lá, e aí, seu pai te deu 20 cents? Seu pai te deu 20 cents? Não, meu pai não me deu 20 cents. E o primo começa a festejar. Eu te falei, eu sabia. Ele não me deu 20 cents, ele me deu $0,5. E aí, uau, então vamos lá comprar limonada? Não, eu vou dar uma volta por aí, acho que eu vou comprar uma porquinha para mim. Então, olha os princípios aqui de trabalho, de individualidade, de mordomia, gerenciamento, administração. Nós somos mordomos daquilo que nós temos, do nosso tempo, da nossa consciência, mordomos dos nossos recursos, dos nossos brinquedos, das nossas coisas, administradores. A ideia de mordomia é o oposto do que tem sido dito hoje. O que é que a gente fala, o que é que a gente pensa quando vem a palavra mordomia? Ficar numa boa, não é? Estou na maior mordomia. Na tradição clássica, mordomia é a ideia de que nós somos mordomos, nós vamos prestar contas. Não existe princípio de mordomia se você é resultado de uma ameba, não é? Que não tem nenhum propósito na vida, daqui a pouco você vai morrer, acabou tudo. Mas se você tem um legado a deixar, se a tua vida vai contar para alguma coisa, você precisa pensar no princípio de mordomia, que está ligado à ideia de que tudo tem uma consequência, o princípio de responsabilidade, de semeadura e colheita. Se eu semear uva, eu vou colher uva. Se eu semear banana, né, se eu plantar milho, eu não posso esperar colher outras coisas. Se eu semear trabalho árduo, eu vou colher resultados lá na frente. Vamos adiante com os princípios de mordomia e semeadura e colheita juntos aqui. A ideia de que dons, talentos, relacionamentos, oportunidades, tempo, dinheiro, família, são bens que nos foram confiados e que nós precisamos aprender a lidar com isso. O que eu estou fazendo com o meu dom? Tenho habilidade para algumas coisas. Se eu não cuido, não exerço, não treino, não faço cursos, não vou buscar a excelência naquilo que eu faço, estou sendo um péssimo mordomo. Quem é que sofre com isso? Só eu. Ninguém tem nada a ver com isso. Ninguém tem nada a ver com a minha habilidade. Não era assim que pensavam os peregrinos e puritanos. Eles pensavam no princípio de aliança. Se eu não desenvolvo o meu dom, a comunidade sofre. Se eu não desenvolvo as minhas habilidades, tem alguém que está mais pobre, porque eu não estou fazendo o meu melhor. A minha família é minha, eu faço com a minha família o que eu quiser. Não. Vocês acreditam que entre os peregrinos tinha um costume muito sério? Se um filho desobedecesse ao pai, em público, sabe o que acontecia? O pai era açoitado. O pai era açoitado se um filho desobedecesse o pai em público. Isso lá em Massachusetts, lá onde chegaram os peregrinos. Por que isso? Porque a família está educando uma criança para a comunidade. Está educando uma criança para o reino de Deus. Está educando uma criança que a responsabilidade é dos pais, mas nós vamos também colher os frutos dessa educação. Então, a educação tem que ser centrada nos princípios absolutos da Escritura. Era assim que eles pensavam. E esses princípios exigem que a criança aprenda que o comportamento tem consequências, que ela não pode fazer o que ela quer, que tem consequências na vida dela, porque a vida dela vai ter consequências mais tarde. Isso não significava que o Estado é que tinha que definir o que é certo e o que é errado. Já estava definido. Já estava definido pela Constituição maior, que era a Escritura Sagrada, que delimitava a Constituição da colônia e da Igreja. E hoje, tudo tão relativo, tudo tão solto, não somos mordomos da nossa própria consciência. Entre as crianças lá
da Virgínia, de uma escola de referência de educação por princípios, eles enfatizam muito que a consciência é a principal das nossas propriedades. Não podemos vacilar, não é qualquer coisa que pode entrar no meu imaginário, na minha consciência, não é qualquer coisa que eu posso assistir, não é qualquer coisa que eu posso acreditar, porque a consciência é a principal propriedade que me foi confiada e da qual eu sou mordomo e que vou colher os frutos do que eu permiti que seja semeado nela. Novamente, o princípio de aliança, nós precisamos do dom do outro, o outro precisa do meu dom, nós vivemos em aliança em família, em igreja, em comunidades. O princípio de autogoverno, quanto mais governo interno, menos necessidade de governo externo. A criança pequena tem pouco governo interno, por isso ela precisa de controle, ela precisa do sim, sim, não, não, ela precisa da delimitação, é meia hora para isso, é 10 minutos para aquilo, agora é hora de dormir, agora é hora de estudar, agora respeita as visitas, respeita os idosos, autogoverno, porque ela vai crescer assim, ela vai crescendo entendendo que ela não precisa mais da ordem, da punição, ela entende o que é respeito, ela entende o que é honra, e ela entende algumas coisas que não precisa de punição para ela fazer. Algum princípio que eu ainda não falei aqui, porque essas figuras, olhem só, essa figura não é maravilhosa? Aqui, a capa de um dos livros da Laura Ingalls. Vocês conseguem entender o que está aqui? Isso aqui é uma casa cavada no barranco, chamada em inglês de dugout, né? Uma casa escavada, é um barranco mesmo, foi caiado, eles passaram uma coisa branca lá, uma espécie de cal por dentro da casa. E essa mulher que mora num lugar desse, que só tem a casinha deles, e lá atrás não é outra casa, não são vizinhos, é a casa onde ficam os animais, o estábulo. E essa mulher está passando roupa. Por que essas crianças não vivem com roupa toda amassada? Por que a casa não fica de qualquer jeito, né? Passando roupa aqui dentro. Ela vai contando as aventuras dela como criança, e ela vai dizendo, aí nós tomamos o café da manhã, lavamos a louça, aguardamos, sentamos para estudar, e aí a mamãe perguntou, ela vai contando coisas assim, tomamos banho, a mamãe amarrou o cabelo, fez a trança, o cabelo, depois fazem o culto doméstico, fazem as lições. Mas aí tem um episódio interessante de autogoverno e tudo, e tem a ver com aquelas flores, que eles moram perto de uma lagoa, eles fazem um passeio num dia muito quente, o pai ensina a Laura a nadar, mas, no final do dia, o pai diz, não volte aqui sozinha. É perigoso, não volte aqui sozinha. Passa alguns dias e ela está lá, o pai lá na plantação, a mãe cuidando dos afazeres de casa, ela do lado de fora, e aquele calor, e ela diz que toda a pele dela pedia por água, e ela lembra daquela lagoa, e ela diz, não, mas eu não vou entrar na água sozinha, mas eu acho que, meu pai disse para não ir lá, por causa da água, para não entrar, mas se eu só for e dar uma olhadinha, acho que... E ela se arrisca, ela começa aí, pensando que tem que voltar, mas vai em direção a essa lagoa, aparece um bicho, o bicho não permite que ela vá, ela se assusta, o bicho, ela enfrenta o bicho lá com uma vara, mas o bicho a deixa assustada, ela volta para casa, ela não vai. Mas à noite o pai está tocando violino, e ela começa a ver o pai tão amoroso ali do lado de fora, a luz do luar, tocando violino, e ela se aproxima, o pai todo amoroso diz, senta aqui, pinguinho, senta aqui perto de mim. E ela chega perto do pai, ela começa a pensar, meu pai é tão bom, meu pai não merecia que eu o desobedecesse. Mas eu não desobedeci, eu nem fui até a lagoa, mas não fui até a lagoa porque o bicho não permitiu. Se o bicho não tivesse aparecido, eu teria ido, mas eu não fui. Ele não precisa saber que eu quase desobedeci, mas eu desobedeci. Ele não merece que eu esconda esse segredo dele. Imagina uma criança, eu acho que ela estava com 6 anos, não sei ao certo, quando ela vivenciou isso, precisaria voltar no livro para identificar a idade dela. E ela, nesse conflito, olha, uma batalha de autogoverno para uma criança que sabe o que é certo, sabe o que é errado. E ela decide contar para o pai. Ela fala para o pai, eu quase fui na lagoa hoje. E o pai diz, quase? O que foi que te impediu?
Um bicho. Apareceu um bicho e diz, bem que eu vi um texugo por aí. Mas o que foi que aconteceu? Sabe o que aconteceu? E ela está ali querendo ouvir o pai. Eu vou te contar o que aconteceu. Nós perdemos a confiança em você. E você sabe o que acontece quando alguém perde a confiança do outro? Esse alguém precisa ser vigiado. E agora nós precisamos vigiar você. Amanhã você não pode brincar do lado de fora, você não pode ficar nem um minuto longe dos olhos da sua mãe. E essa criança passa o dia inteiro debaixo da vigilância da mãe. E ela, descrevendo isso, ela fala que no final do dia ela não tinha visto as Morning Glory. Eu fui procurar o que é Morning Glory. Glória da manhã. São essas flores lindas que nascem de manhã e à noite já murcharam, já morreram. E ela disse que o dia foi desperdiçado porque ela não conseguiu ver as flores daquele dia. Foi o dia mais triste da vida dela, o tempo todo dentro de casa. A mãe saía, ela saía, a mãe foi buscar água, ela ia buscar água, ela voltou, ficou dentro de casa. Lá, no final do dia, o pai chamou e disse, será que você já aprendeu alguma coisa? E a mãe se apressa e diz assim, eu acho que ela aprendeu, ela é uma menina inteligente. E o pai diz, nós vamos te dar uma segunda chance. Não é precioso para uma criança ler uma história dessa? Para mim, eu fico pensando assim, devia ter criado a minha filha assim. Deveria ter ensinado mais isso, né? A consciência, né? Que coisa preciosa. Mas a minha filha é muito preciosa, né? Só porque eu não li isso quando ela era pequena, mas é muito especial nós lermos isso e dizendo os pais precisam ler isso. Não são só as crianças que precisam ver esses princípios governamentais na família, na relação entre as pessoas, para que a sociedade mude, para que as pessoas tenham mais veracidade, verdade. Precisamos ir caminhando, né, Nancy, para o final aqui. Os pais preparam os filhos para raciocinar e viver com base em princípios. Esses princípios que eu estou falando não são ensinados na escola. Princípios de mordomia, princípios de semeadura e colheita, princípios em casa. Quando você diz, você vai sofrer as consequências do que você fez. Você me desobedeceu, não foi até lá, mas por dentro você desobedeceu. Você vai ficar amanhã sob vigilância o tempo todo. É pai e mãe que faz isso. A família, a igreja, instituições civis capacitam os pais para o cumprimento da sua tarefa, mas é pai que ensina. O que é família capacitando, família, igreja, instituições civis capacitando o pai? Essa ideia de uma família que caminha junto, 3 gerações. Dr. Paul Gelli, no livro que estava lá para vocês comprarem, Educação e Discipulado, ele fala da importância de gerações. Nós não construiremos uma cultura de integridade se houver a ideia de fragmentação. Criança aqui, todo mundo pequenininho aprendendo na linguagem deles, aqui crianças um pouquinho maior aprendendo na linguagem deles, aqui adolescentes aprendendo na linguagem deles, aqui jovens, aqui senhor. Não é isso, isso não tem fundamentação suficiente, não tem fundamentação bíblica para isso. Essa é uma ideia da pedagogia, a ideia de que os avós estão em interação com os filhos e netos, e as crianças estão fazendo perguntas para os adultos, as crianças estão participando de situações que elas não entendem bem. Vamos pensar biblicamente. A Bíblia fala, quando o teu filho te perguntar que rito é este, você responderá. Isso significa que ele vai participar de ritos que ele não entende, que ele nem pergunta, que não... Mas quando ele começa a entender, ele começa a perguntar, é hora de ensinar. Então, a família, os mais idosos deveriam estar treinando os mais jovens. E nós fragmentamos, a sociedade foi esfacelada. E aí tem geração X, geração Y, geração não sei mais o que, geração... Porque cada vez mais segregação. Deixa as crianças... só com outros da idade dela. Ela não tem desafios, ela não tem alvos, ela não tem modelos, ela não tem referenciais, ela tem a criança do lado dela que morde. Aí ela morde também. Não é assim. E aí os pais que nem precisam mandar as crianças por questões de trabalho, pais milionários até precisam mandar a criança para se socializar. Tem que mandar para a escola com meses, com 1 ano. O que é socializar? É ficar só com crianças da idade dela. Em casa, ela vai ficar com o primo um pouco mais velho, vai ficar conviver na vida, vai para o clube, que tem crianças de várias idades. Não, ela tem que socializar. Socializar é ficar com crianças da mesma idade. E aí vai para a igreja, fica da mesma idade, aprendendo a linguagem dela. Gente, isso não
tem nada a ver com a integridade. As crianças precisam olhar e dizer, quando eu crescer, eu quero ser igual a ele. As crianças precisam ter modelos referenciais aos quais elas queiram imitar. Por isso, a família está treinando os futuros pais. Um menino de 12 anos que está vendo como que um pai trata o seu filho, ele pode dizer, eu não vou tratar o meu filho assim quando eu for adulto. Eu quero tratar o meu filho assim. Uma criança está vendo outros referenciais e está sendo moldado para a paternidade. O que nós temos hoje? Gente com 30, 40 anos tendo filho e não tem a menor ideia como é que educa, né? Não viu ninguém educando. Vamos adiante. Ok, eu disse que é falar de esferas de soberania, e aqui no princípio de individualidade nós temos isso. Pode ir adiante. Existe a instância do indivíduo, que é uma referência. Nós precisamos respeitar a individualidade da pessoa, mas precisamos entender que a família é um grupo de indivíduos e as famílias também são individualidades. O Estado não pode definir que todas as famílias atuem da mesma forma, que todas as crianças sejam educadas do mesmo jeito. Pode ir mais um pouquinho. O governo civil é essa comunidade, voltando lá, por favor, essa comunidade formada de indivíduos, de famílias, de clubes, de igrejas, de associações, de profissionais, e está o governo civil lá como alguém, uma instituição que deveria respeitar as outras esferas de soberania. Essa imagem me inspira quando a gente está caminhando aqui para o encerramento. É possível criarmos uma nova cultura a partir de indivíduos. Foram indivíduos ao longo da história que tiveram ideais mais elevados do que os ideais e a prática dos seus contemporâneos. Famílias criaram indivíduos assim. Uma família pode ser inspiração para uma criança, ou pode desenvolver o dom de uma criança, ou pode matar o dom de uma criança. No final, são indivíduos que contam. As famílias são esses celeiros, né, esses lugares de proteção, de cultivo, mas o indivíduo adulto ele vai se relacionar com outros grupos, ele vai deixar a sua marca na história, o indivíduo vai fazer diferença. Se nós pensarmos em termos de história, nós vamos ver grandes homens, como um rei Davi, por exemplo, mas nós vamos ver também uma figura que me inspira na Bíblia, é um egípcio abandonado, um escravo egípcio abandonado para morrer, que aparece lá na história de Davi, que no momento em que Davi está sendo rejeitado pelos hebreus, passa a morar um tempo com os filisteus, é rejeitado também pelos filisteus, no contexto de guerra dos filisteus contra Israel, e aí os filisteus dizem, não, deixa ele com a gente, porque qual é a melhor forma dele fazer as pazes com Saul? Não é se ele voltar a lutar por Saul contra nós, então não deixa ele ir. Ele está rejeitado também pelos filisteus. Quando ele volta para a cidade dele incendiou, foi incendiada, Ziclag foi destruída, levaram cativos as mulheres, as crianças, os animais, e aí os valentes de Davi, os amigos dele, querem matá-lo, querem matar Davi, porque eles estão desesperados, perderam as mulheres, os bens e tal. E Davi consulta o Senhor, e Davi diz, perseguirei o bando, sim, alcançarão. E ele sai, ele encontra um servo egípcio abandonado para morrer, um indivíduo, que se não tivesse ali, provavelmente a história seria diferente. E Davi cuida dessa figura, cuida dessa pessoa. Quem é você? Sou um servo egípcio. Meu senhor me abandonou aqui para morrer, porque eu estava doente. Ele alimenta com figos, com passas, durante 3 dias. Esse servo mostra o caminho para o futuro rei. O futuro rei depende desse servo egípcio que estava para morrer, para chegar no lugar onde estavam os despojos, as mulheres, as famílias, e Davi traz tudo o que lhe pertencia. A história é feita desses reis, Davi, mas também é feita de servos egípcios, que poderiam estar mortos e parece que não fariam diferença nenhuma, mas que dão uma contribuição para os grandes personagens da história exercerem a finalidade dele. Eu não sei se você é um rei Davi, se você é um servo egípcio abandonado para morrer, não é? Mas tem trabalho para todo mundo, tem função para todo mundo. Cada um de nós pode fazer uma diferença enorme na história.
Imagine se esse servo egípcio não estivesse lá e os amigos do Davi o tivessem matado. Né? Você não nos livrou, essa cidade destruída, nossas famílias levadas cativas, você não é mais o nosso líder. Acabou-se a história do rei Davi. Porque tinha um servo ali que ajudou Davi e que Davi chegou onde ele queria, no alvo dele. Nós temos toda a história que vem depois, né, do reinado poderoso de Davi e a sua descendência, etc. O indivíduo, nós precisamos resgatar o valor do indivíduo, não do individualismo, mas cada criança para quem a gente olha, nós podemos pensar, quem é essa criança? Qual pode ser o papel dessa criança na construção de uma nova cultura, de uma nova história, de uma nova humanidade? E é assim que eu quero terminar. Acho que não temos tempo para perguntar. Temos 3 perguntas. Três perguntas. A primeira, né? Vamos fazer as 3, eu vejo como é que eu consigo agrupar. A primeira é de Johnson Lins, de São Bernardo do Campo. Ele pergunta: a pedagogia de Paulo Freire está muito praticada na formação de professores. Como será possível se introduzir em nossa metodologia de ensino com autores clássicos na formação de professores? A segunda, como massificar uma educação nos moldes da EPI, partindo de país com limitado conhecimento acadêmico? E a outra, apesar das leis das diretrizes de base, o professor em sala de aula não pode ir além? Vamos começar pela última. Pode ir além e deve. O professor consciente, ele pode fazer grande diferença, não é, Bárbara? Diretora Bárbara lá, dizendo, pode, a Bárbara é uma guerreira aí da educação. E tem professores que têm sido verdadeiros heróis em todos os contextos, na universidade, no ensino médio, o professor autor pode fazer muita diferença, ele pode ir além. Existe a limitação desse material didático, que é uma camisa de força, né? Que eu já ouvi professor dizendo assim, eu uso material, corro com material, depois eu começo a ensinar as minhas crianças. Então, tem 2 meses para trabalhar uma apostila, tenta trabalhar em um e depois ele ensina. Só que ele tem que desensinar algumas coisas que estavam lá também. A proposta da EPI pode ser esse olhar para este material acadêmico, pega lá essa apostila que está falando dos Maasai, que está falando para comparar a casa de esterco de vaca com a casa que você mora, que gera culpa na criança, que gera uma angústia danada, e vai pesquisar, vai aplicar o método IRIV, vai investigar, refletir, identificar, ensina para a criança o que é essencial, já está com aquele material na mão, ela precisa usar. Então, ensina alguma coisa com essa reflexão, com essa integração de conhecimento, aproveita o conteúdo para ensinar o M de Maasai, o A, ensina, alfabetiza a criança, as crianças precisam ser alfabetizadas. A primeira pergunta é sobre Paulo Freire, e aí, assustador, porque é o papa da educação brasileira, não é? E se você procurar lá na internet, você vai ver quantas frases viraram leis universais. Assim. As pessoas não acreditam em absolutos, mas o que Paulo Freire diz é um absoluto, né? E ele diz que não há saber melhor ou pior, existem saberes diferentes. E aí saber ler e escrever mesmo não é melhor do que não saber ler, é só diferente. Eu participei de um curso de formação de professores, de produção de texto, e o texto que eu trouxe para casa, a apostila que eu trouxe, diz mitos da diferença mitos da superioridade entre educação, entre cultura escrita e cultura oral. Mitos, e aí estava dizendo algumas bobagens lá, né, desse tipo, a cultura oral é tão importante quanto a cultura escrita. Ensinar a escrever é só uma forma diferente, mas se você não ensinar a criança que não aprende a ler e escrever, ela tem o saber dela, que tem que ser respeitado e valorizado, e ponto final. Isso é herança, né, dessa educação para a prática da liberdade, como foi chamada. Na verdade, é uma educação para a escravidão mesmo. Como lidar? A pergunta é como lidar com isso? É conscientização, e aí voltamos aqui para a nossa última imagem, é o indivíduo. O professor que acorda para isso, ele começa a raciocinar de forma diferente, ele começa a influenciar
aqueles que estão do lado dele, ele já não consegue ouvir uma fala de um colega e concordar e dizer, mas que legal, é isso mesmo. Ele tem que mostrar a sua indignação e ele passa a ser luz, ele passa a ser um referencial de confrontação mesmo, de enfrentamento dessa unanimidade burra da qual nós temos participado. Então, você é responsável, a partir de agora, por pensar diferente, por encontrar mais alguém com quem você queira compartilhar tudo isso e tornar mais alguém diferente também. Assim nós vamos fazer a diferença, porque nós vamos formar indivíduos que vão se posicionar com base em princípios. Eu só pincelei esses princípios. O livro tem bastante referência sobre isso. Pesquisem, meu livro é só um pontinho de partida, uma contribuiçãozinha, tem muito trabalho a ser feito. Precisamos de pessoas nas áreas mais diversas, na área da moda, na área do cinema, na área de desenho, de ilustração de livros, na área de produção de livros. Descubra o seu dom, seja um bom mordomo dos seus dons, das suas habilidades, influencie. E vamos começar juntos. Ok? Muito obrigada por essa audiência tão assim interessada, que incentiva quem está falando aqui, né? Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente durante esse dia. Muito obrigada.